Se você está com uma certa dificuldade para se comunicar com clareza e assertividade, você chegou no lugar certo. Hoje eu vou falar os 3 segredos para uma comunicação assertiva e construtiva. Então fica comigo até o final e aí você me conta o que você achou dessas dicas. Oi gente, bem-vindos ao Tarô de Hathor. Eu sou a Camila, sou taróloga e psicóloga há 19 anos e eu te ensino a desbloquear os seus potenciais e transformar a sua vida através do tarô. E o nosso tema de hoje é comunicação. Sim, parece uma coisa tão simples, mas em alguns momentos complica a nossa vida se a gente não souber como direcionar uma comunicação mais assertiva e construtiva na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, enfim. A nossa comunicação, quando a gente aprimora, ela pode facilitar e muito, assim, o desdobramento, né, das atividades que a gente realiza na vida. Então, hoje eu vim trazer para vocês 3 segredos aí que o tarô vai revelar para nós sobre a nossa comunicação. Antes da gente começar, eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui no canal. Faz um tempinho já que eu não publico vídeo, mas estamos aqui de volta. E antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre comunicação, né? Então, assim, a descrição básica, o entendimento básico da comunicação é a transferência de mensagens. Então, a comunicação, ela tem 3 pontos de acesso, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem o emissor, que é a pessoa que está falando a mensagem, a pessoa que está direcionando aquela mensagem, vamos dizer assim. A gente tem o intermédio, que é a forma como essa mensagem ela é colocada, e o receptor, que é a pessoa, né, ou o objeto, enfim, que vai receber esta comunicação, que vai receber essa mensagem. Para que tudo isso dê certo, é importante que o emissor ele saiba exatamente o que ele quer comunicar, tenha clareza e objetividade, que exista uma condução também segura dessa mensagem. Por exemplo, eu estou passando uma mensagem para vocês aqui nesse vídeo, certo? Então eu tenho que ter certeza absoluta de que o que eu estou falando para vocês, vocês estão me ouvindo. Então eu tenho que ter certeza absoluta de que o som aqui do vídeo está funcionando perfeitamente, para que vocês tenham clareza daquilo que eu estou transmitindo para vocês. Tá? E o terceiro ponto, que é o receptor. Vocês estão recebendo a minha mensagem e vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Então, vocês estão acompanhando aqui comigo o desenvolvimento dessas ideias para que vocês possam compreender o que eu estou falando, certo? Então, isso é o básico do básico da vida, né? Então, a gente tem que ter a garantia de que essas 3 etapas não sofram nenhum tipo de interrupção, certo? Porque qualquer tipo de interrupção vai atrapalhar, com certeza, a nossa comunicação. Por quê? Porque aí a minha mensagem, ela não chega lá no receptor final, ela não chega para vocês. Se acontecer, por exemplo, uma interferência no som, ou uma interferência no vídeo, alguma coisa assim, a minha mensagem ela vai ficar prejudicada. E aí vocês não conseguem entender sobre o que eu tô falando, certo? Então isso é o básico, é o movimento básico da comunicação. Só que aí a gente tem algumas outras questões que também implicam em uma comunicação mais assertiva e construtiva, tá? Eu vou ressaltar aqui só alguns aspectos, tá, gente? Porque senão a gente vai ficar dissertando aqui sobre comunicação e não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é trazer para vocês
um direcionamento do tarô para poder facilitar a comunicação de vocês nas questões do dia a dia mesmo, tá bom? Bom, o primeiro aspecto é de que, assim, quando a gente trata, né, da comunicação do ser humano, de um modo geral, a gente tem que lidar com instabilidade, né? Ou seja, o ser humano, ele não é estável o tempo todo. A gente passa por momentos de altos e baixos, certo? Então, assim, para que a gente tenha uma comunicação mais assertiva e mais construtiva, é importante que a gente tenha uma percepção um pouco mais aguçada a respeito de como está a outra pessoa para quem eu quero passar a mensagem. Como essa pessoa está se sentindo? Será que ela está num momento apropriado para receber aquela comunicação que eu estou querendo passar ou não? Isso, gente, não é manipulação, tá? Isso é você ter tato, é você ter um feeling, é você ter uma sensibilidade para perceber o momento mais adequado da outra pessoa para que a sua comunicação ela seja mais efetiva, tá? Para que a pessoa ela esteja no momento mais apropriado para receber aquilo que você está querendo passar para ela. Manipulação é outra coisa completamente diferente, né? Quando a gente trata a partir de ameaças, a gente cria uma situação de medo, de insegurança em relação a outra pessoa para poder forçar a outra pessoa a fazer aquilo que eu quero. E não é isso que eu tô falando, tá? Eu tô falando da gente ter sensibilidade com o momento da outra pessoa. Por quê? Porque isso pode garantir para nós um sucesso maior, né, em relação àquela comunicação que a gente quer fazer. Então, por exemplo, né, num ambiente de trabalho, você precisa levar alguma coisa pro seu chefe, pro seu supervisor, enfim, para quem cuida ali da organização do trabalho. Mas aí você vê que naquele momento aquela pessoa tá, né, correndo atrás de um problema que ela precisa resolver naquela hora. É nesse momento que você vai parar ela e vai querer que ela foque a atenção naquilo que você tem para falar? A menos se for uma coisa muito urgente, né? Tá pegando fogo, alguma coisa, né, na casa, aí tudo bem, né? Mas assim, se não for nada muito urgente, naquele momento aquela pessoa ela vai estar assim disponível para prestar atenção naquilo que você quer passar para ela? Provavelmente não, né? Então aí a gente espera passar, né, essa agitação, esse compromisso, e quando a pessoa estiver num momento mais tranquilo, olha, eu tenho uma coisa para te passar, a gente pode conversar daqui a pouquinho? Aí você espera a pessoa te responder, se sim, se não, se ela tem um outro compromisso, ou se ela pergunta qual é o assunto, para saber qual é o nível de prioridade que ela vai dar, tá? Então, assim, isso é uma maneira da gente facilitar a nossa comunicação com as pessoas. E a partir disso, a gente consegue, vamos dizer assim, trazer para mais próximo de nós a compreensão dessas pessoas também. Um outro aspecto, né, que eu queria deixar claro aqui é a respeito das formas, né? Das formas de se comunicar. Como que eu vou falar isso? Ó, gente, eu anotei aqui uma palavra para eu lembrar de falar para vocês. Vocês vão saber do que eu tô falando e aí eu vou desenvolver esse pensamento com vocês, que é o sincericídio, tá? Eu marquei aqui, sincericídio, para falar sobre isso. O que eu pensei sobre isso, gente? Sinceramente, que assim, tem muitas pessoas que se vestem aí, né, da máscara da sinceridade para serem grosseiras com os outros, né?
que é o que eu chamo de sincericídio. Tipo, a pessoa ela é tão verdadeira, tão verdadeira, tão verdadeira que na hora que ela vai falar, ela se mata na frente das outras pessoas, né? E também, eu não estou defendendo aqui a posição de ser falso, porque eu também acho que não funciona. Primeiro, com você mesmo, e piorou ainda com as outras pessoas, né? Porque a pessoa que é falsa com os outros, ela já está sendo falsa com ela mesma de antemão, né? Então já não funciona, gente. Já é uma dinâmica que só vai levar a sua vida para trás. E aí, o que eu quero falar sobre o sincericídio? Que existem formas e formas da gente falar a verdade. Essa é a comunicação assertiva, né? E o assertivo, gente, é assertivo com dois S's, tá? Não é assertivo com C, de acertar o alvo, tá? É assertivo com dois S's. O que significa assertivo, né? A comunicação assertiva significa que eu posso adaptar a forma com que eu falo, a verdade que eu preciso falar para essa pessoa, para outra pessoa, de uma maneira que eu não ofenda ela, de uma maneira que a minha comunicação não se torne agressiva, mesmo que as nossas opiniões forem diferentes, né? Porque uma coisa é você ter opinião diferente de uma outra pessoa. Outra coisa é você atacar e agredir esta outra pessoa na sua comunicação. São coisas absolutamente diferentes. Eu posso ter opinião diferente com as outras pessoas tranquilamente e respeitar todas as opiniões diferentes das minhas sem o menor problema, tá? Então isso, gente, já dá pra gente assim um salto quântico na nossa maneira de se comunicar, né? Eu coloquei sincericídio aqui na minha anotação, justamente por isso, porque assim, tem muitas pessoas que se escondem, né, atrás dessa bandeira da sinceridade, porque eu sou sincera, sou a sincerona e tal, mas como uma forma de poder atacar, né, de poder ofender, de poder agredir, assim, verbalmente a outras pessoas e se esconder atrás dessa bandeira de que assim, mas eu sou sincera. A gente pode ser sincera e gentil ao mesmo tempo. A gente pode ser sincera e ter opiniões diferentes e respeitar. Tudo isso faz com que a nossa comunicação se torne mais assertiva e mais construtiva para os nossos relacionamentos. E olha o que é o mais incrível. A partir dessa comunicação mais assertiva e construtiva, as pessoas às vezes elas podem dizer assim: nossa, Camila, mas eu vou me tornar a tonta então de todo mundo, né? Porque aí eu tenho que respeitar. Eu tenho que falar com jeitinho. Eu que tenho que entender, eu que tenho que... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, quando você começa a desenvolver essa comunicação mais assertiva e construtiva na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, até mesmo com o frentista do posto de gasolina, onde você fala um obrigado, você vai criando uma atmosfera ao seu redor de muito mais respeito. Por quê? Porque a forma que você se comunica com as pessoas denota respeito pelas outras pessoas. Automaticamente, essas pessoas, elas terão a tendência de te respeitar muito mais. Por quê? Porque você está criando essa atmosfera de respeito na sua maneira de se comunicar. Bom, então é isso, gente. Já falei bastante sobre comunicação, né? Mas eu queria eu queria destacar esses dois pontos principais para a gente poder entrar aí com os arcanos de tarô. Agora sim. Qual é o primeiro arcano que vai trabalhar muito, muito, muito esse aspecto da comunicação assertiva? É lógico que o mago, né, gente?
É claro que o mago. O mago é aquele que tem todas as habilidades na sua mão. E eu vejo o mago como uma pessoa assim que tem muita facilidade de se comunicar. Por quê? Porque ele transforma o nada em tudo, né? Ele transforma aqui os componentes que ele tem aqui nessa mesa no que ele quiser. Então o mago, ele tem aquela sabedoria de como utilizar bem as palavras, de como cativar as pessoas, porque a comunicação, ela não é só uma mensagem que você passa, né? A nossa comunicação, ela tem vários aspectos. A comunicação verbal é apenas um dos aspectos, mas a gente tem a comunicação visual, a gente tem a comunicação gestual, a gente tem a comunicação da nossa postura, a postura do nosso corpo comunica pela gente também. Então, o mago, ele reúne todas essas habilidades, né, aqui no mesmo arcano. Às vezes eu falo isso nos vídeos, né, as pessoas acham estranho, mas a semana passada a gente teve aí a notícia do falecimento do Silvio Santos, né? E, gente, a carta do mago, para mim, é muito bem representada pelo Silvio Santos, né? Um grande comunicador, né, do Brasil e do mundo, assim, reconhecido mundialmente. Ele tinha, assim, a maestria da comunicação. E eu vejo o arcano do mago como o Silvio Santos. Ele tinha todas as ferramentas e ele tinha também a habilidade para concretizar aquilo que ele quisesse. E ele tinha essa coisa do carisma, né? Muito carismático, ele prendia a atenção das pessoas. Então eu vejo o mago como uma figura cativante, uma figura que prende a atenção, uma figura que, assim, por mais que você não concorde muito com o que ele está fazendo, você presta atenção nele, tá? Então, o mago é um arcano bastante indicado para a gente se conectar com essa habilidade de se comunicar, de ter mais facilidade de comunicação, para que você consiga passar a mensagem exata que você quer passar e principalmente causar um impacto emocional nas pessoas a partir da sua mensagem, a partir da sua comunicação, tá? Então é muito interessante a gente utilizar o mago. O mago, ele fala pra gente também de dinamismo, né, de iniciativa. Eu vejo ele como uma pessoa bem animada. Então as pessoas, né, que têm assim uma energia alta, mais animados e tal, eles puxam a gente também a querer estar próximos. Isso faz com que a comunicação se dê de uma forma mais fácil. Por quê? Porque você já tem a atenção das pessoas garantida para você, né? E aí, como que a gente pode utilizar, né, esse arcano para poder se conectar com essa energia? Gente, a gente pode usar de muitas maneiras, eu já falei aqui em vários vídeos, mas a gente pode utilizar o arcano para contemplação, então a gente deixa em um lugar visível, que a gente possa estar sintonizando com essa energia o tempo todo. Eu sempre oriento para quando você quer ressaltar alguma habilidade e utilizar o arcano do tarô para poder se conectar com essa energia, fazer esse exercício por pelo menos 7 dias, tá? Uma semana. Então, durante uma semana, você pega lá o arcano do mago e coloca ele num lugar visível para você, que você olhe, né? E, assim, de tempos em tempos, você reforça a sua intenção. O que é reforçar a intenção? É você se lembrar por que você deixou aquele arcano visível ali para você. Para que isso vá penetrando ali no seu subconsciente e você vá se conectando com essa energia. Porque lembrando, gente, que os arcanos do tarô, eles representam arquétipos
que já estão em nós, tá? Então, por isso que a gente consegue fazer esses exercícios, ok? Vamos para o segundo? O segundo arcano que eu separei aqui para a gente trabalhar a nossa comunicação mais assertiva e construtiva é a Imperatriz. Sim, Imperatriz é uma figura feminina, diferente da figura do mago, né, que é uma figura masculina que passa pra gente, assim, um pouco mais de vigor, um pouco mais de autoridade, aquela coisa um pouco mais séria. A Imperatriz não, a Imperatriz, por ser uma figura feminina, ela traz aí um certo aconchego, né? Ela traz aí um acolhimento, é aquela figura que é aquela mãezona, né, que abraça todo mundo. A Imperatriz, enquanto o mago, ele vai trazer para a gente essa possibilidade da gente realizar qualquer coisa, a Imperatriz, ela traz uma habilidade, principalmente de empatia e compreensão na nossa comunicação, que às vezes são aspectos que a gente esquece um pouco, né? Que são deixados um pouco de lado, gente. Então, para quem precisa tá sentindo a necessidade de, assim, se conectar um pouco mais profundamente na sua comunicação com os outros e principalmente ouvir mais antes de falar, o arcano é a Imperatriz, né? Então vocês podem ver, são dois arcanos que trabalham muito bem a nossa comunicação assertiva e construtiva, porém, eles ressaltam aspectos diferentes. Então, você vai perceber qual é a sua maior necessidade. E aí você vai escolher qual é o arcano que você acha que trabalha melhor a energia que você está precisando nesse momento. A Imperatriz é aquela mais acolhedora, mais compreensiva. Então, naqueles momentos onde a gente está mais intolerante, a gente está mais irritada, a gente não quer muito ouvir a conversa dos outros, mas a gente precisa ouvir para poder se comunicar bem. Então, o ideal é a gente trabalhar com o arcano da Imperatriz, porque ele traz um pouco essa calma, ele traz essa compreensão, essa empatia, esse acolhimento, essa coisa de que assim, deixa eu respirar fundo, deixa eu escutar primeiro o que a outra pessoa tem para falar, deixa eu analisar com calma o que essa pessoa está me dizendo, para depois eu formular a minha resposta, se é que, né, neste assunto, nessa comunicação, é necessário uma resposta ou não, tá? Então a Imperatriz, ela vai dar essa acalmada, porque a Imperatriz, ela já tem tudo na mão dela, né? Então, assim, ela é uma figura de autoridade, ela sabe da autoridade que ela tem perante as outras pessoas, né? Ela sabe que tudo que ela disser vai ter um valor especial para quem ouve, porque afinal de contas é a Imperatriz que está falando, né? Não é qualquer Zé Mané. Então, gente, a Imperatriz, ela também dá essa sensação de segurança, de confiança pra gente, né? De que você não precisa ficar dando 1000 explicações, 1000 justificativas para você parecer que entende de algum assunto. Às vezes, o seu silêncio, ele fala mais do que qualquer explicação. Como eu estava falando da questão do respeito, né, antes, é mais ou menos isso. A Imperatriz, ela sabe que ela já tem uma figura de autoridade, então o que ela disser já vai ser valorizado automaticamente pela figura de autoridade que ela representa. Mas ela não é uma figura afobada, ela não precisa ficar disputando atenção,
né? Eu ia falar medindo a atenção, mas é disputando mesmo, né? Ela não precisa disputar atenção com ninguém, porque ela já tem o papel dela ali, a posição dela segura. E isso dá mais conforto, né? Então, assim, para que a gente desenvolva essa comunicação assertiva e construtiva de uma forma mais tranquila, mais confortável, que a gente não fique com aquele peso, né, no peito, assim, de que parece que você está segurando um sapão aqui dentro da garganta. O arcano da Imperatriz nos ajuda nisso, né? É aquele arcano que vai conectar a gente a se centrar mais, a ouvir mais, a ter mais empatia, se conectar nessa comunicação com a outra pessoa, porque muitas vezes o que falta, né, é um ouvir o outro, né? O que falta na comunicação, na nossa comunicação, é a gente parar para escutar. Muitas vezes a gente não tem paciência de parar para escutar. Então, a Imperatriz, ela nos ajuda nesses requisitos, tá bom? E o terceiro arcano é o Sol, gente. O Sol, claro que ele não podia ficar de fora, né? Apesar de ele não representar aqui uma figura necessariamente, ele está representando um astro, né? Que é o Sol. O Sol é o arcano que traz pra gente brilho, clareza, esclarecimento, boa comunicação, notícias boas, né? O Sol, ele também traz notícias boas. E o Sol, gente, ele traz um aspecto para nossa comunicação que é a positividade. Então, o Sol, ele tem essa característica de trazer luz, de trazer algo positivo, algo bom. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de trazer um aspecto positivo na nossa comunicação, está aí o Sol, né? Está aí a representação do Sol na nossa comunicação, tá? Então, o Sol, ele sempre traz esse lado mais positivo, esse lado mais alegre, ele dá essa brincadeira, assim, o Sol, ele ajuda a gente a trazer mais leveza para a nossa comunicação. Às vezes um assunto mais pesado, um assunto mais denso, o Sol, ele ajuda a gente a quebrar um pouco esse peso, a quebrar essa densidade, fazendo uma piada leve também, né, gente? Porque dependendo do tema também não dá para fazer tanta piada, mas assim, o Sol, ele quebra essa coisa muito pesada da comunicação, ele deixa a comunicação leve, confortável, né? Quando você precisa passar uma mensagem um pouco mais difícil para uma outra pessoa, o arcano do Sol, ele vai facilitar de que maneira? Justamente fazendo com que a forma que você leva essa mensagem para outra pessoa se torne um pouco mais confortável. Então você deixa a outra pessoa mais à vontade, mais confortável na sua presença, para que você tenha um pouco mais de liberdade para conversar, para trazer aí o assunto que você precisa trazer. Apesar, né, da dificuldade do assunto, o Sol, ele faz com que fique um pouco mais caloroso, né? Fique um pouco mais leve, um pouco mais solto, a conversa mais divertida, mais é confortável mesmo a palavra, é deixar a outra pessoa confortável com você para que você possa aproximar, né, essa pessoa daquela mensagem que você precisa passar para ela, mesmo que a mensagem em si não seja assim das melhores, não seja das mais agradáveis, tá? Então, o arcano do Sol, gente, ele nos ajuda a trabalhar essa leveza, essa descontração e aplicar isso na nossa comunicação. Isso faz com que as pessoas, elas queiram ficar perto de você, né? Porque é mais fácil estar perto de você. Você não traz
uma carga emocional pesada, né, para aquela conversa, para aquele ambiente. Então você começa a perceber que quanto mais leveza, quanto mais descontração você traz para uma conversa, seja que assunto for, as pessoas elas tendem a querer se aproximar de você. Por quê? Porque, gente, ninguém gosta muito das pessoas muito dramáticas, né? Porque pesa emocionalmente falando, né? Aquela pessoa que tá sempre reclamando de tudo, é sempre muito difícil. Qualquer coisa difícil que aconteça com alguém, para ela é sempre mais difícil do que foi para todo mundo, né? Então, assim, as pessoas, a gente não quer mais, né, ficar alimentando esses dramas. A gente quer estar perto de pessoas leves, de pessoas que tragam aí essa tranquilidade, que deixem a gente mais à vontade. Então, o Sol é exatamente este arcano. É o arcano que vai trazer esse calorzinho, né? Essa sensação assim de alegria, de positividade, como que eu vou falar? Ele ajuda a gente a buscar sempre um lado positivo nas situações. Então, isso é um treinamento que a gente pode fazer, gente, de buscar sempre um aprendizado, sempre buscar algo positivo de todas as situações que a gente vive, independente do que tenha acontecido, tá? Então, o arcano do Sol, ele também nos favorece, ele nos ajuda nessa busca aí e nessa realização de uma comunicação mais positiva, certo? Então, esses são os três segredos que eu trouxe para vocês, né, para vocês construírem aí uma comunicação mais assertiva. E também eu trouxe também, gente, eu vou falar agora disso, um arcano de apoio aí para a comunicação assertiva e construtiva, que é o As de Espadas. Sim, o As de Espadas, gente, vocês podem usar com qualquer dos arcanos, tá? Então você pode usar com o Mago, com a Imperatriz ou com o Sol. Essa aqui é uma dica extra, tá? Que eu fiquei em dúvida, levo, não levo, mas eu vou falar rapidinho. O As de Espadas é o arcano justamente que fala sobre a clareza mental, o direcionamento, a inteligência, a racionalidade e o direcionamento, tá? Acho que eu já falei, né? Direcionamento. Bom, enfim. Se eu repetir, gente, vocês abstraem aí, né? E vamos pegar a mensagem, o que interessa. O As de Espadas, ele facilita, né? Ele traz essa energia da racionalidade quase que pura, vamos dizer assim, tá? Então, se você quiser potencializar a energia do arcano aqui do Mago, né, para facilitar a sua comunicação, você pode usar assim. Você pode usar um duo, né? Um duo de arcanos. O Mago com o As de Espadas, tá? Ou você pode usar a Imperatriz com o As de Espadas, né? O As de Espadas, ele vai dar o quê? Ele vai facilitar aí os seus pensamentos, ele vai trazer para você pensamentos mais rápidos, então agilidade no seu pensar, né? Agilidade aí no seu raciocínio e na forma de você seguir, vamos dizer assim, direcionando da forma que seja melhor para você esta comunicação. Então, o As de Espadas, ele é realmente certeiro, né? Ele é, assim, direto e reto, tá? Então, se vocês querem aí fortalecer um pouco mais a energia dos arcanos, podem utilizar aí o As de Espadas, que está
totalmente aprovado e tem tudo a ver com o nosso tema, que é a comunicação assertiva e construtiva. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dos segredos que eu trouxe para vocês. Deixem aí para mim os seus comentários. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma questão que vocês querem que o tarô ajude vocês a resolver, coloca para mim aqui nos comentários que eu vou fazendo os vídeos para poder responder vocês, tá bom? Deixem o like para o YouTube poder mandar essas mensagens para mais pessoas e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!